Fala, nação flamenguista! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do jogo de hoje aí do Flamengo entre Internacional, né? Beira-Rio. O Flamengo já está preparado, time escalado. E o Elton Serra aí fez uma análise aí importante, né? Desse jogo aí. Trouxe também detalhes de escalação, vamos trazer para vocês também já já. Fica até o final do vídeo. E vamos ver como é que vai ser aí, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Especial, decisiva para dois times brasileiros. Bora para Porto Alegre? Tchau. O Flamengo vem de 2 vitórias contra o Internacional, mas agora é o terceiro jogo, é agora que decide. Vamos lá, as informações dos dois times. Começamos pelo mandante colorado com Gustavo Berton. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Tudo pronto aqui no estádio Beira-Rio para esse jogaço dessa quarta-feira. Jogo que vai definir quem passa a próxima fase da Libertadores da América. E tudo pronto também com o time do Internacional, que finalizou a sua preparação nessa terça-feira à tarde, no último treino que o Roger pôde ajustar o time do Inter para esse jogo contra o Flamengo. Nenhuma grande surpresa na escalação. A manutenção do time que jogou no Maracanã, a tendência é Ricardo Matias realmente no ataque, o garoto de 18 anos de idade mantido no time, embora o Roger tenha elogiado muito na última entrevista coletiva o Rafael Borré. Mas o que deve mudar mesmo é a postura colorada, um time mais agressivo jogando no Beira-Rio, até porque precisa reverter o resultado de 1-0 construído pelo Flamengo no Maracanã. O Inter guarda as 7 chaves, a informação sobre Carboneiro, o atacante que vinha fazendo tratamento, se recuperando de uma lesão muscular, para estar à disposição do Roger nessa partida contra o Flamengo. O Inter guarda essa informação, mas a tendência é que realmente o jogador fique à disposição do Roger, pelo menos no banco de reservas, mas é um retorno bastante comemorado pelo contexto colorado. A casa vai estar cheia, o Beira-Rio lotado, teremos ruas de fogo na chegada do Inter até o estádio Beira-Rio e muita confiança do torcedor colorado para que o Inter possa reverter o resultado e seguir adiante na Libertadores da América. A gente já fica de olho durante todo o dia nessa quarta-feira e, claro, a transmissão completa dentro da ESPN e também do Disney+. Um abraço, até mais. Olha, pessoal, a delegação do Flamengo está em Porto Alegre desde sábado, enfrentou o Inter, reserva, venceu no fim de semana pelo Brasileiro, mas tudo mira para a Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, com transmissão Disney Plus e também ESPN. O Flamengo venceu por 1-0, precisa de um empate que avança para as quartas de final da Libertadores. Treinamento realizado mais uma vez no CT do Grêmio, na tarde desta terça-feira, e fica a expectativa aí, qual vai ser a decisão de Felipe Luiz para o ataque. Bruno Henrique ou Pedro, os dois marcaram contra o Inter nos 2 últimos jogos, Bruno Henrique pela Libertadores e o Pedro pelo Brasileiro. Tem o meio de campo, Alan ou Saul. Saul esteve muito bem contra o Internacional no último fim de semana, mas ainda não está no seu auge físico. Certo é que se o Flamengo não sofrer mais nenhum gol em Porto Alegre, na Libertadores, avança para a próxima fase da competição. O Rossi, então, está nas mãos do goleiro garantir essa classificação do Flamengo. É uma final, vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito importante. É óbvio que a gente chega com uma vantagem que conseguimos lá no Maracanã, mas é um jogo à parte. É um jogo totalmente diferente do que já aconteceu. A gente tem uma vantagem, mas não tem que se deixar influenciar por isso, porque a gente sabe que se não tomar um gol vai classificar, mas mesmo assim a gente não vem para se defender no jogo, a gente vai jogar o jogo de igual a igual, a gente vai para o jogo para vencer, e isso aí nos vai deixar mais perto da classificação ainda. Flamengo que permanece até quinta-feira aqui em Porto Alegre, depois volta para o Rio de Janeiro, depois Brasileiro apenas na segunda-feira contra o Vitória no Maracanã, mas todos os esforços voltados diretamente para a Libertadores. Flamengo confiante que vai conseguir a vaga mais uma vez diante do Internacional em Porto Alegre. Pedro Henrique Torre. Do nada aparece o JJ. Jorge Jesus Cover, muito obrigado pela participação ao lado do nosso Pedro. Ô, Elton, rapidinho. Palpite, vamos aquela coisa de quanto será o jogo e quem vai avançar? A quanto será o placar? Não, quem leva o empate? Eu acho que o Flamengo tem uma vantagem e não pode ser desconsiderada. Eu acho que o Flamengo passa. Com empate ou com uma vitória? Com empate. Ou podia ser nos pênaltis também, né? Mas com empate. Jogo jogado, o Inter segue vivo ainda com essa esperança de ter o Carboneiro, né? É jogo
grande com toda a pressão da torcida. Bom, e tem o Léo Ortiz, né? Uma reportagem especial. Começou exatamente no Inter. Agora o zagueiro é destaque do Flamengo. 8 anos depois de dar os primeiros passos como profissional no Inter, Léo Ortiz volta ao Beira-Rio consolidado como destaque do Flamengo, em um jogo que pode eliminar o Colorado da Libertadores. Filho de Ortiz, que foi um craque do futsal e treinador de atacantes no celeiro de Ases, Léo fez toda a base no clube gaúcho, antes de estrear no time principal. Volante e eu transformei em zagueiro, até porque eu necessitava de um zagueiro que tivesse uma qualidade técnica acima dos outros que eu tinha ali para poder sair jogando, que eu sempre gostei de zagueiros que saiam jogando, que se posicionem bem, e o Ortiz só preenche tudo isso. Então, assim, enquanto eu estava no Inter, ele praticamente jogou todos os jogos comigo. A demissão de Zago mudou a vida de Léo. Muito jovem, ficou marcado pelos colorados por algumas falhas e virou reserva. A torcida começou a pegar no pé dele e às vezes os clubes não dão valor Hoje começou a melhorar um pouco, mas não dão tanto valor nos garotos que vêm da base, né? E o Léo praticamente ficou encostado no Inter, foi emprestado para o Sport. Na Ilha do Retiro, o zagueiro não se firmou. Foi cedido depois ao Red Bull para jogar o Paulistão a pedido de Zago. Após a fusão da equipe com o Bragantino, Léo se consolidou no cenário nacional e foi até convocado por Tite para a seleção. Comigo no Red Bull Bragantino, ele adquiriu mais experiência ainda. Ele se transformou no zagueiro que eu pensei que ele podia ser. Eu acredito que ele tem condições de ser titular da seleção brasileira hoje. Durante 5 temporadas em Bragança, Léo foi cobiçado por clubes da Europa. Ele teve propostas, né, para sair do Red Bull Bragantino para ir para o Leipzig e para o Salzburg também, que são da mesma empresa. Ele acabou optando por ficar no Bragantino, aí eu não sei o que aconteceu ali também. Depois ele teve sondagem da Roma, do Gênova, do Mônaco, da França. Eu não sei o que aconteceu aí no meio também, que ele optou por ficar no Brasil e se transferir para o Flamengo. A chegada a Gávea no ano passado mudou a carreira do zagueiro. Com um grande momento, voltou à seleção e agora pode provar na Libertadores que os torcedores do antigo clube estavam errados. Vamos para posição de novo para começar o jogo, se for o caso, contra o Richard Souza. Detalhes do Flamengo pra gente. Olá, amigos do Troca, tudo bem? Um abraço para vocês, boa noite para todo mundo. Olha só, depois da vitória por 3-1 sobre o Internacional pelo Brasileirão no domingo passado, no Beira-Rio, a delegação do Flamengo permaneceu em Porto Alegre e na tarde desta terça-feira fez o último treino para o segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores amanhã, também aqui na capital gaúcha. Essa atividade foi comandada pelo Filipe Luiz no centro de treinamento do Grêmio, grande rival do Inter, com portões fechados. Mas o que dá para a gente dizer sobre possibilidades é o seguinte: como o departamento médico do Flamengo está vazio, abriu-se um leque de opções para o Filipe Luiz. Por exemplo, é muito possível que o Danilo seja titular, ou no lugar do Léo Ortiz, ou no lugar do Léo Pereira. Essa dupla, né, Léo, essa dupla está muito desgastada, tem sido muito importante defensivamente, também ofensivamente, no meio-campo. Saul, que foi titular do Flamengo pela primeira vez contra o Inter no fim de semana, agradou, já está melhor fisicamente, então ele tem chances de ser mantido. Também no meio-campo tem a volta do Arrascaeta, que cumpriu suspensão no jogo do Maracanã e agora está à disposição do Filipe Luiz. E aí a gente vai lá para o ataque. Também existe a possibilidade ali, uma disputa entre Bruno Henrique, que foi decisivo no jogo de ida, fez o gol da vitória rubro-negra, e do Pedro, que no fim de semana marcou 2 vezes contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Varela
tem muitas chances de começar a partida na lateral direita e o Alexandro na lateral esquerda. O Flamengo ainda não sofreu, sem contar a Copa do Mundo de Clubes, não sofreu derrotas por 2 gols de diferença nessa temporada. É um ponto muito forte da equipe do Felipe Luiz, que mesmo como visitante tem conseguido ótimos resultados e tem muitas vezes saído na frente no placar. É isso, meus amigos. Nesta quarta-feira, Internacional e Flamengo jogam no Beira-Rio a partir das 9h30 da noite e os ingressos estão esgotados. Tchau, tchau, gente. Valeu, Richard. Obrigado pelas informações. O Felipe tá meio naquela assim, né? Joga pra cima e bota pra jogar, porque é tudo nego bom, né? Mas Agora que não tem mais ninguém no DM, joga pra cima. Aí o que cair, joga. Deixa eu dar uma olhada na provável escalação do Flamengo. Olha, o campinho tem essa formação aí, ó. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Danilo com Léo Pereira ou Léo Ortiz, né? Eu não descarto jogarem Léo Pereira e Léo Ortiz. Também não. Porque não me faz muito sentido, né? O Danilo voltar como titular agora, Exato. nesse tipo de jogo, depois da inatividade. Né? Enfim, Alexandro na lateral esquerda, meio campo com Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique ou Pedro e Samuel Lino. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse campinho. Tenho mais dúvidas do que essas. Eu também. Do que as barrinhas aí que estão colocadas. Pois é. Por exemplo, o Saul. Eu tenho a impressão, né? Eu, ao olhar, não imaginava o Danilo começando esse jogo. Né? Vem de alguns jogos sem jogar, participou de parte do jogo contra o Inter no final de semana, mas imaginava Léo Ortiz e Léo Pereira já estão com ritmo, um jogo decisivo, eliminatório. Não ser que tivesse algo clínico que não parece ter, né? Exato. Outra dúvida, o Saul começa o jogo, então, será? Eu não tenho certeza que o Felipe o vê fisicamente pronto para um jogo dessa exigência. Você tem quanto tempo ele jogou no jogo de domingo? Porque ele sai no começo do segundo tempo, não é isso? Isso. Ele joga Saul... Joga todo o jogo. Todo jogo? Não sai? Joga. Então, para um cara que vinha há um tempo sem jogar, vinha se condicionando fisicamente, não me parece lógico que ele faça 2 jogos seguidos, começando, né? Imagina o Alan jogando do lado do Jorginho. Ou o Everton. Não são poucos jogos em que o Flamengo tem uma vantagem para defender e o Felipe confia muito no Everton Araújo nesse trabalho, até porque o Jorginho acaba tendo a possibilidade de ser mais um organizador saindo, dele jogar com o Everton. Eu não duvidaria de nenhum dos dois. Everton, o Saul me surpreenderia mais. Pessoal, estamos de volta. Léo Pereira é um dos jogadores, né, do Flamengo na pré-lista de Ancelotti. Léo Pereira. O zagueiro do Flamengo, né, Léo Pereira, está na pré-lista da seleção brasileira para a data FIFA de setembro. Agora, o que me intrigou foi porque o Léo Ortiz dessa vez não foi. Cara, tinha que levar 2. Praticamente o time todo do Flamengo, Léo Ortiz. Vai querer levar tudo, né? Lino, Danilo. Danilo acho que não, que vem de lesão agora. Alexandro, já está jogando. Cara, é muito jogador bom, como o Diniz falou, né? Joga pra cima, cara. O que caiu, joga. Qualquer um que jogar é bastante técnico, né? O defensor nunca foi convocado na carreira, né? Na última lista divulgada por Ancelotti, Léo foi o único jogador da linha do Fla a não ser chamado, né? Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Alexandro e Gerson foram escolhidos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Coluna do Fla, né? E confirmada pelo GE. Além dele, Léo Ortiz e Alexandro... Léo Ortiz também tá, né? Samuel Lino também estão na pré-lista. O atacante, inclusive, já tinha aparecido nessa relação mais larga em junho e na maioria das escolhas de Dorival Júnior, mas nunca foi chamado. A CBF, no último fim de semana, os comunicados para os clubes que têm jogadores na lista de Carlo Ancelotti, seguindo o prazo obrigatório da FIFA de 15 dias antes, né, da apresentação, que acontecerá no dia 1º de setembro na Granja Comari. Neste cenário, a liberação dos atletas se torna obrigatória, né? Carlo Ancelotti divulgará a lista final de 23 convocados na próxima segunda, no Rio de Janeiro. A seleção se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comari, em Teresópolis, e encara o Chile, dia 4 às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã.
A última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando o Brasil visita a Bolívia, em Alto, né? Às 8h30 da noite, horário de Brasília. Tá aí o Léo Ortiz, né? Merecidamente convocado, primeira convocação. Então, pessoal, por hoje é só. O vídeo agora vai ser curto, não tá dando pra estar fazendo vídeo longo e o YouTube não tá mostrando pra ninguém, então vai ser vídeo de 15 minutos mesmo. Obrigado pela companhia de vocês. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários.